Na noite de 24 de novembro de 1971, um homem entrou em um avião, executou um sequestro com uma calma assustadora, saltou no meio de uma tempestade carregando $200 mil e desapareceu sem deixar rastro, sem corpo, sem nome verdadeiro, sem respostas. Mais de 50 anos depois, o caso de D.B. Cooper continua sendo o único sequestro aéreo não resolvido da história dos Estados Unidos. E quanto mais você investiga, mais impossível essa história parece. Olá, este é o canal Rememória. E hoje você vai acompanhar minuto a minuto o crime que desafiou o FBI e transformou um homem comum em uma lenda. No final deste vídeo, você vai entender por que o mistério de D.B. Cooper talvez nunca seja resolvido. E o mais perturbador é que tudo começou de forma incrivelmente banal. Para entender como ele conseguiu, você precisa esquecer a segurança dos aeroportos de hoje. Em 1971, não havia detectores de metal, raio-x ou checagem de antecedentes. Era o velho oeste dos céus. Véspera do dia de ação de graças. Aeroportos cheios, passageiros apressados. Em Portland, um homem de meia-idade compra uma passagem só de ida para Seattle. Ele paga em dinheiro e se identifica como Dan Cooper. Terno escuro, gravata preta, óculos escuros. Nada parecia fora do lugar. Ele embarca no voo Northwest Orient 305, um Boeing 727 com destino a Seattle, e se senta discretamente no fundo da aeronave. Minutos após a decolagem, ele entrega um bilhete à comissária. Ela pensa que é uma cantada e guarda o papel no bolso. Cooper se inclina e diz em voz baixa: "Senhora, é melhor você ler, eu tenho uma bomba." Dentro da maleta parcialmente aberta, cilindros metálicos, fios e uma bateria compunham algo que parecia real demais para ser ignorado. Não havia pânico na voz dele, nenhuma pressa. Cooper falava com precisão cirúrgica. Suas exigências eram claras: $200 mil em notas de 20, 4 paraquedas, 2 principais e 2 reservas, e um caminhão de combustível aguardando em Seattle. Cada detalhe do pedido revelava planejamento. Ele não queria apenas dinheiro, ele queria opções. Após 2 horas circulando no ar, o avião pousa em Seattle. As autoridades cumprem as exigências. O dinheiro é entregue. Os passageiros são liberados. Mas Cooper não desce. E é nesse momento que o sequestro deixa de ser um crime e se transforma em um enigma. Com apenas a tripulação a bordo, Cooper ordena nova decolagem. Seu destino, México, mas com condições extremamente específicas. Voo a baixa altitude, velocidade reduzida e trem de pouso parcialmente baixado. Era um perfil de voo incomum, arriscado e perfeitamente compatível para um salto. O Boeing 727 possuía uma característica rara: uma escada traseira integrada, que podia ser aberta em pleno voo. Um detalhe técnico pouco conhecido, fora de círculos especializados. Cooper sabia disso. Enquanto o avião cruza o céu escuro do noroeste americano, a chuva se intensifica. A temperatura despenca. A cabine permanece em silêncio absoluto. Às 8h13, a tripulação sente um solavanco brusco. Cooper havia aberto a escada na cauda do avião. O vento invade a fuselagem com violência. E em algum ponto sobre as densas florestas do estado de Washington, D.B. Cooper salta com seu paraquedas na escuridão. Sem capacete, sem equipamento adequado para frio extremo, carregando peso extra, saltando em uma região montanhosa sob tempestade. Estatisticamente, as chances de sobrevivência eram mínimas, mas o corpo nunca foi encontrado. O FBI inicia imediatamente a operação de busca mais extensa da época. Helicópteros, agentes em solo, varreduras aéreas. Nada, nenhum paraquedas, nenhum vestígio humano, apenas silêncio. Durante anos, investigadores analisam centenas de suspeitos, ex-militares paraquedistas, criminosos profissionais. Cada pista levava a um beco sem saída. Então, em 1980, 9 anos após o salto, um garoto faz uma descoberta perturbadora às margens do rio Columbia. Pacotes de dinheiro enterrados na areia. As notas correspondem exatamente ao resgate de Cooper. Era a primeira evidência física concreta desde o sequestro. E ela levantava uma pergunta ainda mais inquietante. Se o dinheiro estava ali, onde estava Cooper? Em 2016, após 45 anos de investigação e milhares de horas de trabalho, o FBI encerrou oficialmente o caso D.B. Cooper, sem solução, sem culpado identificado.
Alguns especialistas defendem que ele morreu na queda, vítima do terreno hostil e do clima implacável. Outros acreditam que Cooper era um paraquedista experiente e executou um dos crimes mais audaciosos do século XX, escapando para viver anonimamente. O que transforma essa história em algo maior que um simples sequestro é o vazio que ela deixa. Um espaço onde teorias prosperam e a imaginação humana preenche lacunas, porque mistérios sem resposta nos fascinam. Eles nos lembram que, mesmo em um mundo monitorado, calculado e documentado, ainda existem histórias que escapam. E talvez, em algum lugar, o homem que saltou naquela noite tenha levado consigo não apenas dinheiro, mas o privilégio raro de desaparecer. E você acredita que D.B. Cooper sobreviveu? Deixe sua teoria nos comentários. Curta o vídeo e se inscreva no Rememória para continuar explorando histórias reais que desafiam a lógica. Obrigado por assistir até aqui e não esqueça, enquanto alguém lembrar, a história continua viva. Até a próxima.